Olá, irmãs do Departamento Feminino da Igreja Evangélica dos Irmãos. Eu começo me dirigindo às irmãs porque fui convidado por elas para dar essa reflexão, mas também quero saudar os homens, o departamento masculino, que estão conosco nessa jornada por esse capítulo. É o capítulo 4 desse livro, Resolução de Conflitos, uma compreensão bíblica e suas implicações para a dinâmica dos relacionamentos. Um livro maravilhoso, um livro excelente mesmo. A editora é Nutra Publicações e o autor é Lou Priolo, Louis Paul Priolo. Na verdade, o nome completo dele tem essa abreviaçãozinha aí de Lou Priolo, e nós estamos estudando esse livro nos dois departamentos, no departamento masculino e no departamento feminino. Bom, nós não avisamos sobre essa live porque ela estará colocada depois no canal da igreja. A gente tem um problema de memória aqui, de equipamento, então arrumei essa maneira mais simples de fazer. Eu faço a live, depois a gente aproveita o vídeo. Não se preocupe, no horário da reunião, às 17 horas, esse vídeo será disponibilizado. Então, não se preocupe de ver agora. Você pode ver mais tarde, no horário da nossa reunião. É o que nós queremos, aliás, que você veja mais tarde. Se possível, a esposa e o esposo, os filhos estão convidados, tá certo? Convocados, na verdade, sobretudo os filhos mais velhos. Certamente nós vamos compartilhar alguma coisa de muito interesse para a família inteira. Então eu quero começar fazendo uma palavra de oração. Tem gente que não gosta de oração gravada, né? Queridos, Deus não está no tempo. Eu vou fazer essa oração agora. A hora que você for ver, você pode orar. Deus está além do tempo, muito além do tempo. Essa oração que eu vou fazer por toda a eternidade, se Ele quiser. Ele pode deixar para ver daqui a 50 anos. Ele pode ver ontem. Mas nós estamos. A hora que você for ouvir essa oração, ore. Eleve seus pensamentos a Deus, como eu vou fazer agora, e certamente Ele há de nos abençoar. Oremos. Ó Deus, nós te somos gratos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrir a Tua palavra e meditar nela. Agradecemos por esse teu servo que escreveu este livro. Com certeza deve ter demandado muito tempo, muita meditação, muita oração. Agradecemos porque ele foi entregue pelo autor, pelos editores, certamente com oração, no sentido de que possa abençoar a vida daqueles que leem. Pedimos que o Senhor dê a oportunidade dos irmãos que ainda não têm para ler este livro, e pedimos que o Senhor nos conduza ao longo dessa meditação agora. Faz a tua vontade nas nossas vidas, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome e pelo amor do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, resolução de conflitos. Uma compreensão bíblica e suas implicações para a dinâmica dos relacionamentos. Esse é o livro. Eu sou meio antigo, né? Das antigas. Fiz a minha resenha do capítulo, não é? Que foi dado para nós. Não se preocupe com o tamanho do papel, não. Eu garanto para você que até 10 horas da noite todo mundo vai ter tempo de dormir, né? De acordar amanhã para assistir a escola dominical. Foi nos dada a incumbência de trabalhar o capítulo 4, que se chama o pré-requisito, o quarto pré-requisito para a resolução de conflitos do ponto de vista bíblico, que é a tolerância amorosa. Eu vou gastar algum tempo do tempo que nós dispomos agora para fazer uma espécie de introdução, tá? Para o livro até esse ponto, até porque muitos irmãos e irmãs não acompanharam os outros estudos e porque é necessário dar esse contexto aí. Então, peço a paciência de vocês. A gente vai demorar um pouco para chegar no assunto propriamente dito de hoje, mas isso vai ser importante, tá bom? Primeira coisa que eu acho importante destacar é o conceito de conflito no livro. E é interessante porque ele cita uma experiência que ele teve aqui no Brasil,
né? Ele deu uma palestra aqui no Brasil, isso está logo no início do livro, logo no início do primeiro capítulo, e o tradutor que os serviços dele traduziu fielmente, né, a palavra para conflito, né, na língua portuguesa, e então o Lupriolo foi abordado por uma pessoa que estava acompanhando no intervalo da apresentação, e essa pessoa falava inglês, daqui do Brasil, se não me engano, em São Paulo que ele estava, e aí essa pessoa falou para ele que, olha, na língua portuguesa, né, pelo menos no português do Brasil, como ele diz, a palavra conflito ela sempre denota pecado, ela sempre é quase que um sinônimo de briga, né? E aí ele faz questão de colocar essa experiência, de evocar essa experiência para dizer para nós que não é nesse sentido que ele vai usar a palavra conflito, né? A tese, né, principal dele é que nem todo conflito é pecaminoso e que alguns conflitos chegam a ser necessários até, né, para a vida cristã. Então, ele, na página 20, eu faço questão de ler, ipsis literis, que está colocando aqui, pequenos trechos, eu vou ler, claro, respeitando aí, né, o autor, a editora, mas eu vou ler pequenos trechos. Ele diz assim, obviamente falando, de um modo geral, isso está na página 20, os cristãos são exortados a serem controlados, calmos, oferecerem a outra face, abandonarem discussões, serem pacificadores, da mesma maneira que o título deste livro sugere, que fazem todo o esforço possível para manter a paz. Olhando para esse outro lado da moeda, é também claro que somos exortados a evitar ser contenciosos, nos mantermos longe das discórdias, não discutirmos, não brigarmos, não lutarmos e evitarmos muitas outras coisas que geralmente são tidas como conflito. No entanto, conflito é um termo genérico sobre o qual muitas formas bíblicas do bem e da comunicação adequada são colocadas corretamente. E aí ele dá vários exemplos, né? Citando o processo de restauração, por exemplo, lá de Mateus, capítulo 18, que quando você pensa em restaurar alguém, você tem aí um mandamento para iniciar um curso de ação, né, que pode resultar num, né, isso fica claro, né, até porque você vai precisar confrontar a pessoa e pode ser que ela não ouça você, enfim, né? Então aí claramente você precisa iniciar pelo menos um conflito para que você possa, quem sabe, restaurar a pessoa. E aí ele diz, as escrituras falam de conflitos adicionais ou confrontações que cristãos muitas vezes iniciam. Os cristãos devem, às vezes, convencer, repreender, admoestar, resistir ou opor-se, né? No sentido de Gálatas, capítulo 2, versículo 11, e advertir solenemente as pessoas. Há momentos em que talvez tenham que batalhar com pessoas por causa da fé, isso está lá em Judas 3. Todos esses exemplos que ele dá estão respaldados por textos bíblicos que ele coloca lá. Todas essas palavras sugerem alguma forma de confrontação ou até mesmo de conflito. Portanto, rejeitar todo lado é uma precipitação. Na verdade, algumas vezes, para obedecer a Deus, seguidores de Jesus Cristo são chamados para quebrar a paz, abalar o status quo, que é algo que Jesus e seus seguidores estavam acostumados a fazer. Aqueles que anunciam o Evangelho, que calçam os sapatos da preparação do Evangelho da paz, em particular e em público, deveriam esperar por isso, apesar de todas as tentativas de fazer e manter a paz. Muitas vezes a paz é quebrada, às vezes sofrendo danos físicos. A verdade, muitas vezes, causa discórdia. Então, eu diria que esse é o conceito de conflito positivamente considerado que o Lupriolo trabalha o tempo todo nesse livro, né? Alguns conflitos são necessários, né, para que a gente possa estabelecer uma verdade bíblica, vamos colocar dessa maneira. Daí toda a intenção dele de escrever esse livro para ajudar os cristãos, para, digamos assim, oferecer aos cristãos instrumentos vindos da palavra de Deus para que eles possam lidar com os conflitos e resolvê-los de uma maneira bíblica. A partir disso, ele apresenta para nós a passagem que é, assim, digamos, a passagem basilar
a passagem fundamental, né, que na realidade está aí ao longo de todo o livro, né, que ele escreveu, que é Efésios capítulo 4, versos 1 a 3. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, né, para lerem comigo esta passagem. Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 1, 2 e 3. A palavra de Deus diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Vou ler de novo, mais pausadamente. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sempre sejam humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Como disse, essa é, segundo Lupriolo, a passagem fundamental na qual ele vai basear toda a argumentação do livro, né? E ele divide o livro dele em duas partes. A primeira parte que a gente está concluindo hoje, né, com essa reflexão, é justamente os pré-requisitos, as condições necessárias para a resolução de conflitos. E a segunda parte, né, é justamente quando ele vai para uma parte mais prática, ele vai sugerir, né, princípios bíblicos para a resolução de conflitos. E ele diz, olha, eu sei que essa primeira parte pode parecer meio chata, meio enfadonha, muito teórica, né, mas ela é fundamental para que nós possamos aproveitar melhor a parte 2. Ele diz, olha, eu peço a paciência de vocês, façam um esforço, procurem estudar com carinho essa primeira parte, esses pré-requisitos, porque eles são importantes para tudo que vem depois, né? A partir daí, ele começa a trabalhar, cada capítulo ele trabalha um pré-requisito, né? Eu destaco aqui também um outro trecho, né, que ele diz, os pré-requisitos são importantes, na verdade, fundamentais para a resolução de qualquer conflito. Por quê? Porque eles têm a ver com a vida interior do coração, né? E ele cita a passagem de Lucas, capítulo 6, versículo 45, em que Jesus diz, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, ou seja, o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, Jesus, o tempo inteiro, ele estava interessado na nossa vida interior, no homem interior do coração, como Paulo diz, né? É necessário um compromisso, nós temos que ter um compromisso de deixar que Deus trabalhe o nosso homem interior, aquilo que nós somos no nosso interior, o nosso caráter, aquilo que nós somos, vamos dizer, quando ninguém está olhando. Deus usa os conflitos claramente para nos ajudar, para nos moldar ao caráter de Cristo Jesus. Nós sabemos disso e ele vai repetir isso o tempo todo, né? Deus tem um propósito, esse propósito de Deus é soberano, Deus é absoluto, no sentido de traçar um caminho no qual nós devemos andar, e nós precisamos nos comprometer em enxergar as coisas como Deus enxerga, em enxergar a nós mesmos e aquilo que acontece conosco como Deus enxerga. Só assim que nós vamos conseguir lidar com esses conflitos. Então, ele parte para o primeiro pré-requisito. Gente, eu fiz questão de anotar aqui quantas páginas ele gasta em cada pré-requisito. O primeiro pré-requisito é humildade, e ele gastou nada mais nada menos que 16 páginas, né, para tratar esse assunto. Por isso que eu digo que você deve ler o livro. Se você quiser aproveitar para valer, adquira esse livro, compre o livro, né, porque com certeza vai ser muito proveitoso para você, né? No primeiro pré-requisito, que é humildade, ele gasta 16 páginas para trabalhar esse pré-requisito. Eu vou aqui escolher aquilo que, na minha visão, na resenha que eu fiz, é mais significante, que de alguma maneira resume aquilo que ele está trabalhando nesse pré-requisito. Então, de fato, uma simplificação, talvez até grosseira para quem lê o livro, né? Mas, enfim, dentro do que eu me propus a fazer agora com as irmãs e os irmãos, é
É o que eu posso oferecer para vocês. No final desse pré-requisito, né, do argumento sobre esse pré-requisito, ele coloca um conceito que é de Richard Baxter, que diz o seguinte, abre aspas, humildade é a disposição e o desejo de que os outros não deveriam pensar de nós, falar de nós, ou nos usar ou nos tratar como mais importantes, mais sábios ou melhores do que somos. Eles não deveriam nos dar mais honra, louvor ou amor do que nos é devido. E ele cita, né, o Lupriolo, Salmo 131, versículo 1. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, vamos dar uma olhada lá rapidamente, né? Nesse versículo, é um versículo muito conhecido, tem algumas músicas, né? Que falam da verdade, não é? Desse versículo. E o salmista diz aqui, né? É um salmo de Davi, ele diz assim, Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para a minha compreensão. Então, vejam, é só o primeiro versículo, leia o Salmo depois, né? Mas aqui nós temos aí um resumo que o Lupriolo quer que a gente entenda como humildade. Né? Paulo vai dizer também, né? Vai exortar os crentes, olha, não pensem de vocês além do que convém. Né? Nós não devemos buscar, nós não devemos querer mais honra, mais louvor, o amor do que nos é devido. E quem dispensa isso para nós, vamos dizer dessa forma, é o próprio Deus. Então nós devemos dizer como Davi, olha, eu não quero que o meu coração seja orgulhoso, não quero que os meus olhos sejam arrogantes, não quero alcançar coisas grandiosas ou maravilhosas demais na minha compreensão. Claro que isso não significa que nós não devemos almejar coisas boas, isso fica claro ao longo de toda a argumentação que ele vai fazer. O ponto aqui é simplesmente a gente se colocar no nosso lugar como criaturas de Deus, como filhos de Deus, amados sim, mas filhos que devem se sujeitar ao Pai. Esse é o primeiro requisito, a humildade. O segundo pré-requisito é a mansidão. Aqui ele gasta mais páginas ainda. São 27 páginas para trabalhar esse pré-requisito, que eu vou aqui resumir, como eu disse, meio que grosseiramente, num dos elementos que ele trabalha. Ele diz assim, mansidão, abre aspas, é a capacidade de se ofender somente com o que Deus se ofende. Deve haver uma reflexão piedosa no sentido de pedir a direção de Deus sobre o que pensar, o que falar e o que agir. Desculpa, eu esqueci de fechar as aspas, né? Vou repetir. A mansidão, abre aspas, é a capacidade de se ofender somente com o que Deus se ofende. Então, eu estou com a minha mente, com o meu coração, com a minha vontade sempre interessada em saber o que Deus pensa sobre as coisas. E eu só vou me ofender, eu só vou me deixar abater, vamos dizer assim, com aquilo que ofende a Deus. No princípio que nós vamos trabalhar, daqui a pouco, que é a tolerância amorosa, nós vamos dar alguns exemplos práticos disso. Tá bom? Então, gente, nós precisamos pedir a direção de Deus sobre o que pensar, sobre o que falar, né? Quando nós estamos sendo agredidos, ou pelo menos nós pensamos que nós estamos sendo agredidos, nós devemos pensar muito antes de falar, antes de reagir, buscar realmente a orientação de Deus. Esse é o sentido da palavra mansidão. Né? A gente deve ser tardio em se irar, a gente deve prestar atenção, a gente deve procurar ouvir o outro. Interessante que isso também está nos livros de sabedoria de outras culturas, de outras religiões até. É uma questão de bom senso. Mas aqui é mais do que isso. Aqui é um imperativo. Deus diz que nós devemos nos comportar dessa maneira. Aqui mesmo, no livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 26, Paulo vai dizer claramente, né? E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha.
Então, aqui fica evidente que você pode se irar, não é? Sem necessariamente que essa ira se torne pecaminosa. E como isso é possível? Como eu disse, são 27 páginas para trabalhar isso aí. Espero que você tenha oportunidade de ler depois, né? Mas ele vai dizer claramente. É muito interessante a gente observar isso. Né? A ira santa é aquela ira que se conforma à vontade de Deus. Eu vou me aborrecer com aquilo que aborrece a Deus. E mesmo nesse caso, eu vou reagir como Deus reage. E Deus é manso. Deus é misericordioso. A palavra de Deus deixa isso bem, bem claro. Né? E Deus, uma das expressões mais interessantes sobre esse assunto que a Bíblia usa recorrentemente o tempo todo é que Deus é tardio em irar-se e de grande clemência. Então é assim que nós devemos, como filhos de Deus, nos comportar dessa maneira. Provérbios capítulo 15, versículo 28 também é citado por ele. E se vocês me permitem, eu vou ler rapidamente aqui, porque é um verso interessante também. O livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, ele está cheio, né, de advertências contra essa ira cólera, né, no dizer de alguns teólogos, essa ira que faz a gente perder o controle, né, totalmente. Versículo 28 do capítulo 15 diz assim: o coração do justo pensa bem antes de falar. A boca dos perversos, porém, transborda de palavras maldosas. Então, aqui você tem aqui na poesia aqui hebraica, né, você tem esse recurso de colocar uma coisa e colocar a ideia contrária dela depois. Aqui o contraste é entre o comportamento do justo e do perverso. Enquanto o justo pensa bem, ele faz questão de enfatizar isso antes de falar, o perverso transborda, né, a sua boca, né, de palavras maldosas. Então é o cuidado que a gente deve tomar, de novo, retomando lá Lucas, quando Jesus disse que o homem bom, do bom tesouro do coração, tira coisas boas. Já o homem mau, do mau tesouro, evidentemente, vai tirar coisas ruins. Na verdade, tudo isso, segundo o Lupriolo, o objetivo disso é chegarmos ao perdão. Né? E ele dá 7 qualificações sobre o perdão, maravilhoso, essa parte do capítulo. Né? De novo, por favor, leia, isso vai abençoar você grandemente, tá? Essas 7 qualificações que ele dá sobre o perdão. Terceiro pré-requisito que ele trabalha é a paciência. Vejam, no primeiro pré-requisito, humildade, ele trabalhou com 16 páginas. No segundo pré-requisito, a mansidão, ele trabalhou com 27 páginas. Agora, no terceiro pré-requisito, a paciência, ele trabalhou com 29 páginas. Então, é um estudo, como eu disse, exaustivo. Né? A paciência, abrindo aspas aqui, é a capacidade de aceitar uma situação difícil que vem do Senhor, sem acusá-lo de mau procedimento ou dar a ele prazo para removê-lo. Eu achei interessantíssimo esse conceito. Vou ler de novo. Né? Paciência, abre aspas, é a capacidade de aceitar uma situação difícil que vem do Senhor, sem acusá-lo de mau procedimento ou dar a ele prazo para removê-la. Né? Já Tiago nos adverte. Ele não fala isso no livro, mas eu acho importante. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Deus a ninguém tenta. E ele mesmo não pode ser tentado por ninguém. Então nós devemos tomar muito cuidado, né? E tentar sempre olhar as coisas do ponto de vista de Deus. Lembrando sempre de quem Deus é. Eu quero ler também aqui, né? Rapidamente, a parte final, né, do que ele coloca aqui, a página 103, né? Enfim, como eu disse, ele trabalha muita coisa, ele faz 6 caracterizações, né, de paciência, incluindo a gente reconhecer a soberania de Deus e o seu propósito para nós,
quando nos permite passar por situações, né, adversas, né? Eu vou ler aqui, a partir da página 102, no finalzinho, ele diz assim: nossa esperança de vermos a bondade do Senhor, presumidamente na terra dos viventes, mas se não, certamente no céu, é o que nos capacita a pacientemente suportarmos seja o que for que Deus nos envie. E aí ele cita Romanos 8, 24 e 25, que diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que vê alguém, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Está lá em Romanos 8, 24 e 25. E aí ele diz: na análise final, a maioria dos conflitos que temos com pessoas são de pequeno significado eterno, mas o caráter, ou seja, a piedade, que muitas vezes estamos dispostos a sacrificar em nossas tentativas de ganhar um argumento, nos custa recompensas eternas e algumas vezes temporárias, ou seja, na presente existência. Deus pode usar até a aflição do conflito para construir um caráter piedoso em nossas vidas. Muitos anos atrás, eu tive um sério conflito com um indivíduo que tentou me causar muito dano. Um dos melhores conselhos que recebi enquanto tentava determinar minha resposta a esse indivíduo foi simplesmente isto: daqui a 10 anos, ninguém se lembrará dos detalhes do que fulano fez a você. O que vão lembrar é como você respondeu a ele, para o bem ou para o mal. Vivemos num mundo de fast food, né? Comida rápida, forno de micro-ondas, informação instantânea e viagens aéreas de alta velocidade. Estamos acostumados a obter o que nossos corações desejam na hora, através do uso de cartões de crédito. O desejo por gratificação instantânea pode ser um inimigo real do desenvolvimento da paciência. Mas não existe tal coisa como espiritualidade instantânea. Aprender a adiar, por razões bíblicas, a aquisição de algumas coisas que queremos é um bom exercício para nós nos despojarmos da impaciência. Portanto, paciência é realmente uma virtude e um alvo muito digno a ser perseguido por todos os que professam o nome de Cristo. Maravilhoso, né? Maravilhoso essa parte aqui, né? Mas como eu disse, tem muito mais coisa aqui. Finalmente chegamos aqui, né? No nosso capítulo. Espero que vocês estejam aí comigo, espero que vocês tenham paciência, né? Porque agora que nós vamos entrar propriamente no nosso assunto, né? Aquela parte que me foi colocado, que é o pré-requisito número 4, que é a tolerância amorosa, que está aí, não é, no verso que nós já lemos, né? Da Epístola aos Efésios, capítulo 4, né? Eu chamo os irmãos, né, a lerem novamente, está lá na parte final. Por favor, vá comigo, né, para o livro de Efésios, capítulo 4. E ele diz assim: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Eu não sei se você fez o teste que está proposto aí, né? Ele faz questão de dizer que esse teste não é um instrumento cientificamente padronizado, né? Ele simplesmente formulou as perguntas a partir dos conceitos bíblicos, né? Então a gente nesse teste levado, na visão dele, a ser comparado com o caráter de Cristo, né? Do que o caráter de outras pessoas da nossa cultura. Só esse teste aqui, tem muita coisa aqui que a gente poderia falar, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, quem sabe, quando nós nos encontrarmos, para a gente discutir um pouco essa questão aqui. Aliás, falando nisso, e já que nós estamos entrando aí propriamente no assunto do nosso livro, né? Os irmãos me conhecem, né? Sabem que eu faço questão de dialogar com o autor, pelo menos eu tento, né? Eu como professor, eu sempre incentivei os meus alunos a simplesmente não pegarem tudo que eu estava dizendo como se fosse simplesmente toda a verdade,
eu sempre incentivei os meus alunos a me questionarem, né? Eu não, graças a Deus, pela minha formação, não tenho receio de conflito. Quem me conhece sabe, né? E de questionamentos, né? Às vezes na escola dominical, na nossa classe de adultos, de vez em quando chega alguém bem intencionado, muito bem intencionado, né? E dizendo, ó, cuidado aí, o pessoal está falando muito, né? E tal, olha lá, tu é o professor. Por incrível que pareça, tem gente que chega para dizer isso. Talvez alguns de vocês não vão acreditar, né? Eu dou sempre a mesma resposta para isso. Gente, olha, eu estou aqui com a palavra de Deus, que é a verdade. Toda a verdade. E a qual nós não devemos acrescentar nada, nem tirar nada. Eu estou com a palavra de Deus. Mas eu sou homem, eu sou humano. E estou absolutamente aberto a que as pessoas questionem aquilo que eu estou dizendo. E nós vamos para a Bíblia. Eu acredito, vocês sabem disso, que a Bíblia é perfeitamente capaz de nos orientar para que nós possamos chegar à verdade, a verdade que Deus quer que nós cheguemos. Eu realmente acredito nisso. E adoto como aluno, e agora que eu sou um aluno assistindo, né, a prédica do professor aqui, Priolo, eu, como aluno, eu quero me comportar da mesma maneira que eu incentivo os meus alunos a me comportarem. Então, a se comportarem. Então, eu vou fazer algumas ponderações especificamente contra ao mérito desse capítulo. Espero que os irmãos vão entender isso, e as irmãs também, né? Porque faço isso com todo respeito à obra, né, do autor, e na esperança de que até o trabalho seja até mais valorizado, né? Não há presunção da minha parte, né? Mas eu vou fazer isso, né? Vou adotar essa forma. Estou fazendo aqui uma resenha crítica, né? A esse isso. Vamos ver qual é o conceito de tolerância, a definição, né, de tolerância que o Lu Priolo nos oferece aí no livro. Ele diz assim, a gente primeiro tem que tomar muito cuidado, né? Há uma certa confusão em torno da palavra tolerância, né? E isso muito porque a gente se coloca na defensiva, porque nós cristãos somos várias vezes acusados, né, sobretudo pelos não cristãos, de sermos intolerantes, né? O tempo inteiro isso. E de fato afirmar a palavra de Deus, afirmar aquilo que Deus coloca na sua palavra, sempre vai aparecer alguém, não é, para nos acusar de intolerância, para querer achar algum dolo em nós. Fizeram isso com Jesus, o próprio Jesus disse isso, né? Olha, falando para os discípulos, se eles me perseguiram, eles vão perseguir vocês também. Mas se eles guardaram a minha palavra, eles vão guardar aquilo que vocês disserem também. Então a gente aceita isso, né, como parte, né, do nosso chamado, vamos dizer assim, né? E de fato, num certo sentido, nós precisamos ser intolerantes, mesmo com o pecado. Ele diz isso claramente. Depois ele dá uma meia volta, já adiantando aqui uma crítica que eu vou fazer, mas ele diz isso, num certo sentido, a gente tem que ser intolerante com o pecado mesmo, né? Mas será que os cristãos eles são intolerantes da maneira como nós somos acusados? Ele vai mostrar claramente ao longo da argumentação que não. Ainda o Lu Priolo nos diz que a palavra que é usada aqui no texto de Efésios capítulo 4, no original, ela significa literalmente suportar ou persistir, insistir, né, no apoio ou no suporte de alguém e fazer isso pacientemente, né? Quando o seu uso está associado a pessoas, significa ter paciência em relação aos erros e fraquezas de alguém, né? E como eu disse, ele vai qualificar essa palavra tolerância pela palavra amor, né? Vai citar 1 de Pedro capítulo 4, versículo 8, né? Quando Pedro diz, olha, vocês devem ter amor intenso uns pelos outros, vocês cristãos, vocês crentes,
porque o amor cobre multidão de pecados, né? Esse texto é bastante conhecido. Eu vou ler Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Já citei o texto de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mais uma vez, convido você a olhar aí Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Estou procurando aqui, que é para dar tempo para você procurar, tá? Eu quero que você procure e confira comigo aí na sua Bíblia, tá? O livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Diz assim: o ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Eu estou lendo aqui, todos os textos que eu estou lendo aqui na minha Bíblia, fora os que eu estou lendo aqui no livro, eu estou lendo na nova versão transformadora da editora Mundo Cristão, tá? Esqueci de dizer isso, estou dizendo agora. Vou ler de novo. Provérbios, capítulo 10, versículo 12. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Quem sabe, né? Quem sabe disso, e a gente sempre fala, amanhã é Dia das Mães. É bom, né? A gente lembrar, sem querer glamorizar a condição de mãe, mas a missão de mãe é amar. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. A própria palavra de Deus fala isso. Deus falando lá no livro de Isaías, ele diz: acaso pode uma mulher, né, abandonar o filho que está mamando ainda no seio dela? Mas ainda que uma mulher venha a fazer isso, infelizmente há mulheres que fazem isso, por diversas razões, que eu não vou entrar aqui no mérito, mas Deus diz: mas ainda que ela venha a fazer isso, eu todavia não me esquecerei de ti. Se Deus usa essa argumentação, é porque Deus também valoriza o amor materno, ou a missão materna, que é diferente da condição materna. Eu acho que todo mundo está me entendendo. A maternidade não é um atributo biológico apenas. Definitivamente não é isso, né? Porque há mulheres que, mesmo sem gerar um filho, conseguem amar plenamente, inteiramente uma criança, amar um filho, né? Então, por isso que eu diferencio aí, né, a atribuição, para usar um outro termo, de maternidade, da missão de maternidade. Nem toda mulher abraça essa missão, mas quem abraça sabe, entende perfeitamente quando a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. A gente, às vezes, né, é até meio, já adiantando um pouco, meio duro no nosso julgamento, faz um julgamento precipitado quando nós vemos, por exemplo, mães defendendo filhos, né, que transgridem a lei. E às vezes a pessoa pronta, mas a mãe está sempre ali, porque ele corre para lá e ela acolhe, e a gente critica e diz, né? Mas, infelizmente, né, isso acontece. Por quê? Porque às vezes essa mulher está presa nesse amor que não consegue mais discernir o comportamento errado que o filho faz. É uma coisa lamentável, mas acontece muito. E depois é filho, né? Depois é filho. Enfim, só para ilustrar bem isso aí, quando a gente fala o amor cobre multidão de pecados. Depois ele vai trabalhar as definições de tolerância no livro, tá? Ele dá 7 definições de tolerância. Por uma questão de tempo, a gente vai resumir aquilo que ele está colocando, mas eu preciso colocar cada uma delas para vocês verem, tá? A primeira definição de tolerância que ele coloca, abre aspas, é a capacidade de reconhecer e apreciar o fato de que Deus fez cada pessoa diferente, né? Deus fez cada pessoa diferente. Nós somos diferentes, né? Precisamos aqui exaltar a criatividade de Deus. Ele nos fez diferentes. E aí ele cita, né? Ele coloca no livro, né, várias questões. Eu vou fazer aqui uma crítica. Ele diz assim, 109, né? Paulo perguntou aos Coríntios: pois quem é que te faz sobressair? 1 Coríntios 4, 7. Deus faz, é a resposta esperada. O Senhor deu a cada um de nós diferentes habilidades, capacidades, dons, ministérios,
formação, gostos, cor de pele, gêneros e até formato de corpo. Eu, sinceramente, não tenho usado essa palavra gêneros aqui. Não quero censurar o livro, mas, infelizmente, esta palavra ela tá sendo problemática hoje em dia. Se eles dizem isso de nós, eu vou dizer aqui, né? Houve uma época em que todo mundo entendia que gênero, e estava até na regra da língua portuguesa, né? Tinha o gênero comum de dois, enfim, etc. Agora não. Você tem aí alguns países que a lista dos gêneros, né, já passa de 100. Cada dia vai aumentando, né? Alguém faz um estudo, muitas vezes muito duvidoso, e aí já do ponto de vista científico mesmo, estou dizendo isso. Né? E aí já acrescenta lá. Eu, sinceramente, teria usado uma outra palavra aqui, né? Mas, enfim, somos diferentes. Não resta dúvida que nós somos diferentes enquanto criaturas do mesmo Deus, né? Minha família mesmo, falando dos meus irmãos, né? As pessoas às vezes se impressionam, porque apesar de haver um rastro, vamos dizer assim, que faz com que às vezes as pessoas olhem e perguntam, irmão, né? Do fulano, da fulana, nós mesmos nos achamos muito diferentes. E de fato nós somos muito diferentes uns dos outros. Vejam, temos o mesmo pai, a mesma mãe, né? Recebemos basicamente a mesma criação, mas nós somos diferentes, porque Deus nos fez assim. Ele dá um exemplo aqui de um casal, Oliver, né, e Lisa, e ele coloca aqui claramente o quanto eles são diferentes e o quanto eles precisam lidar com essas diferenças quando eles resolvem ficar juntos, quando eles resolvem casar, né? Tentativas de solucionar essas questões normais no casamento, ele diz na página 111, serão mais difíceis para Oliver e Lisa, já que eles são de mundos tão diferentes, do que para casais cujas diferenças não são tão marcantes. Mas o amor tolerante pode facilitar as coisas. Não vou entrar nem nesse mérito de casamento aí, porque eu digo que hoje em dia, em que a nossa cultura permite que você escolha o cônjuge, se eu for dar um conselho para as irmãs solteiras que estão me ouvindo aí, né? Não escolha, não vá muito nessa vibe de que os opostos se atraem, não. Tem pesquisas que mostram claramente que os casais que se dão bem são os casais que são parecidos, né? Enquanto a paixão está ali florescente, talvez isso seja até verdade. Como eu disse, foi ele que provocou, ele trouxe esse assunto para cá, né? Mas, enfim, o conselho que eu dou para os meus filhos é, olha, procure aí na igreja. Eu posso listar aí uma série de candidatos para vocês. Na igreja, vou arrumar uma confusão dizendo isso. Não precisa ir tão longe, não. Não precisa. Não precisa ir. Eu posso listar. Mas, enfim, quem sou eu, né? Hoje em dia, o pai não pode falar sobre isso com o filho, né? Olha só, Luísa veio me trazer um copo d'água. Obrigado. Coincidência, né? Enfim. Obrigado, Luísa. Eu, sinceramente, se for dar um conselho, eu vou dizer, ó, procure aí, fique meio que na sua praia, não vá muito longe, não. Não vá pescar um alienígena do outro lado do universo, que a coisa pode complicar bastante. Mas eu concordo com ele, no final das contas, que o amor tolerante pode facilitar as coisas, né? A segunda definição que ele dá é tolerância abre aspas, a capacidade de distinguir questões pecaminosas de questões não pecaminosas. Isso ele já mencionou no capítulo 2, na página 46, quando ele fala de paciência. Né? Ele diz que paciência é exatamente isso. Eu vou voltar aqui rapidamente, página 46. Ele diz que paciência, uma das definições, desculpa, mansidão, que mansidão é a capacidade de distinguir entre a ira justa e a ira pecaminosa. Né? Ele dá aqui duas passagens, né? Como exemplo, eu vou ler uma que é Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12. Vá para lá, porque de fato é muito interessante essa argumentação aqui. Enquanto eu vou procurando aqui, bebendo um pouco de água, você vai procurando aí Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12. Tiago,
Epístola de Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. A palavra de Deus diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Então, esse é o ponto aqui, é um ponto, na minha opinião, é até meio polêmico, no sentido de que qual é o risco, na minha opinião, que a gente corre quando a gente coloca essas coisas dessa forma. Eu acho que aqui houve uma espécie de confusão entre o efeito que a tolerância, né, deve ter na gente com a própria tolerância. Né? Não sei se vocês conseguem me entender. Eu acredito que é exatamente o contrário. Aliás, até eu me confundi. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu consigo distinguir pelo Espírito Santo entre questões pecaminosas de questões não pecaminosas, isso vai me levar a ser tolerante. É isso que eu quero dizer. Então, pode ser que eu não tenha entendido direito, mas eu acho que quando você diz que tolerância é a capacidade de distinguir questões pecaminosas de questões não pecaminosas, eu acho que é uma confusão aqui. Eu acho que eu serei tolerante na medida em que eu conseguir distinguir pecaminosas de questões não pecaminosas. Espero que vocês estejam me entendendo, porque ele vai explicar com mais detalhes aqui, você pode olhar depois. E eu concordo plenamente com a análise que ele faz desse texto, né? Porque se eu faço um juízo temerário, é sempre bom repetir essa palavra. O que é o juízo temerário? Jesus explicou isso muito bem. É aquele juízo precipitado. Né? É eu julgar pela aparência, é eu olhar uma determinada situação e já sair emitindo juízos morais, não é? Classificando as pessoas do ponto de vista moral, sem analisar propriamente a questão. Eu faço questão de ler aqui na página 108, ele diz: quando Tiago diz para não falar contra seu irmão, ele quer dizer falar contra ele no sentido de julgar que esse irmão está fazendo algo errado, quando na verdade não está. Existe uma séria implicação em fazer tal julgamento impiedoso a respeito de outro. Você sabe o que é? É como se você estivesse dizendo: e daí se a Bíblia não condena? Todo mundo sabe que é pecado fazer isso. Quando você julga as coisas como pecaminosas, que não são claramente, ele faz um grifozinho, um destaque nessa palavra, que não são claramente descritas como tais, pelo menos em princípio nas Escrituras, você julga erroneamente não somente seu irmão, que executou a ação, mas também a Bíblia, por não condenar a ação, e o autor da Bíblia, que aparentemente esqueceu-se de incluí-la na Escritura Sagrada. Porque na gravidade da questão de fazer uma acusação presunçosa como... Pense na gravidade da questão de fazer uma acusação presunçosa como essa contra Deus. Eu concordo em gênero, número e grau com o que ele diz aqui. Né? Se nós estamos colocando palavras na boca de Deus, afirmando que coisas que ele não disse, que são pecaminosas, né? Nós realmente estamos incorrendo num pecado grave. Nós nos tornamos o juiz de Deus. É isso que Tiago está dizendo aqui. Olha, juiz é só um. Juiz é só um. Talvez por isso, né? O cristianismo nunca se preocupou em detalhar minuciosamente, né? Aquilo que seria certo, aquilo que não seria certo, aquilo que é pecaminoso, aquilo que não é pecaminoso. Nós temos uma ampla liberdade em Cristo. Paulo diz isso lá em Gálatas. Cristo nos chamou para a liberdade. Vou falar mais sobre isso depois. Ele nos trouxe para a liberdade. Então nós precisamos tomar muito cuidado, não é? Quando nós fazemos isso. Quanto a isso, eu concordo plenamente. Né? Eu acho meio complicado alguns exemplos que ele vai dar depois, que eu não vou nem entrar nesses exemplos, mas quem tem o livro pode ler depois. Só no final é que eu vou tentar aí fazer um apanhado geral disso que eu tô lendo. Né?
Tem uma coisa aqui também que ele diz, isso sim eu vou comentar, porque eu acho que careceu de uma maior explicação e ele achou por bem não dar. Ele diz na página 113, algumas vezes o pecado deve ser tolerado, pelo menos por um período de tempo, mas as coisas que não são pecado devem ser sempre toleradas pelo cristão. Eu acho essa sentença aqui problemática por duas razões, certo? Primeiro, eu não entendo o que ele quer dizer com algumas vezes o pecado deve ser tolerado, pelo menos por um período de tempo. Eu acho que ele deveria ter gastado um pouquinho mais de tempo definindo o que é que ele quer dizer com tolerar pecado, certo? Como ele não explicou, eu vou defender o meu ponto de vista, que é o pecado jamais deve ser tolerado. Qualquer pecado. Aliás, mais na frente talvez vai ficar mais claro para vocês o que eu quero dizer. Abacuque diz, né, falando com Deus, ele diz assim, tu és tão puro de olhos, falando de Deus, né, que tu não podes ver pecado, tu não podes contemplar a iniquidade, tu não podes ver o mal. Abacuque diz isso de Deus. O próprio Deus diz, falando conosco, sede santos, porque eu, o Senhor, que sou o Senhor de vocês, sou santo. Então, de novo, eu acho que ele deveria ter explicado melhor essa situação aqui, mas eu vou dizer, pecado nunca deve ser tolerado. Qualquer pecado. E eu não estou pensando primariamente no pecado dos outros, queridos. É um cuidado que a gente deve tomar. Vale a pena aqui a gente usar o jargão popular, né? Quando você aponta, tem 2 dedos assim, né? Mas tem 3, olha aqui, tem 3 apontando para você. Aliás, ele vai comentar mais na frente isso que Paulo diz, né? Olha, quem é você que julga o outro? Ele vai comentar isso mais lá na frente. Só que eu acho que deveria ter sido melhor explicado isso aqui. Ele vai dizer, isso não quer dizer que não podemos tentar fazer algo para reduzir ou eliminar, melhor dizendo, a irritação da nossa vida. Mas depois que tudo for dito e feito, se a outra pessoa não estiver disposta ou for incapaz de mudar seu hábito irritante, devemos ser amorosamente tolerantes com ele, se não for pecado. Esse é o segundo risco que está aí, né? Se não for pecado. Quem é que vai definir se não é pecado ou não? Vou no final, a gente já está caminhando para o final, eu vou tentar dar uma solução para esse problema que pelo menos nesse capítulo aqui, talvez mais tarde ele vai explicar, mas pelo menos nesse capítulo aqui ele não deu. Porque o ponto é esse, numa questão que a gente chama de adiáfora, uma questão que não está claramente delineada na Bíblia, né? E esse termo claramente também poderia ser discutido da tarde, à noite, sei lá, quando vai a gente discutir isso. Mas, enfim, não está claramente delineado na Bíblia. Como é que a gente vai decidir? Eu acho que a igreja tem um papel importante nesse ponto aí, tá? Eu vou falar sobre isso no final, certo? Espero que vocês tenham entendido o que eu estou colocando. Definição 3. Tolerância é uma disposição de permitir que outros tenham a liberdade de desenvolver e expressar seus próprios estilos de vida dentro dos limites das Escrituras, sem julgá-las ou desprezá-las. Aqui ele usa 2 passagens que nós conhecemos e a gente precisa olhar lá, mas se eu não me engano, pelo menos no grupo das mulheres, no departamento feminino, eu já levei um estudo uma vez sobre isso. Romanos 14, versos 1 a 6. E nós vamos trabalhar em paralelo com 1 Coríntios 8, de 8 a 12. Então, acha aí essas 2 passagens, por favor. Romanos 14, de 1 a 6. E 1 Coríntios, capítulo 8, versos 8 a 12. Enquanto eu procuro, bebo uma água aqui, você procura aí também. Romanos 14, versos 1 a 6. A palavra de Deus diz assim: aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não o faz.
E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor, e por isso dá graças a Deus. Eu vou ler um pouquinho mais, tá? Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Então, por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Então, o texto de Romanos 14 é esse, tá? Agora eu vou colocar o texto de 1 Coríntios. Heloísa, quanto tempo a gente tem aqui, Heloísa? Por favor. Dá uma olhada lá, vê quanto tempo a gente já tem, que eu me perdi aqui no tempo. A Heloísa, gente, é uma bênção. Amanhã vai fazer aniversário, né? Uma bênção na minha vida essa menina. Ela é minha assistente, minha cinegrafista, tudo, né? Tudo, graças a Deus. E além disso, é uma filha muito querida. 17 anos amanhã. Meu Deus, parece que foi ontem, né? 1 Coríntios capítulo 8, versos 8 a 12. Rapidamente, eu sei que o nosso tempo correu muito rápido, mas eu vou ler, tá? Aqui. Diz assim: não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos, e se comemos, nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Então, aqui Paulo foi mais ilustrativo e diz claramente: olha, nós devemos tomar muito cuidado de não sair fazendo julgamentos das pessoas ou desprezando as pessoas. Eu acho que essa expressão mais fraco, ela também atrapalha, embora ela tenha sido usada, né? Paulo fala de irmão fraco e irmão forte. O fraco, ele só é mais fraco em relação ao forte, se é que a gente entende o que eu quero dizer. Então, Paulo, a questão é muito simples aqui. Muito simples, né? Eu tenho que ir até onde o meu irmão fraco está, se eu me reputo como um irmão forte. E eu vou deixar de fazer tudo aquilo que golpear a consciência fraca desse irmão. Aqui não tem discussão, né? Ele apresenta um gráfico, né, que mostra aquilo que o irmão forte pensa e aquilo que o irmão fraco pensa, como cada um é caracterizado. Está na página 115, você pode dar uma olhada lá depois, mas simplesmente, né, a gente precisa dar uma olhada, a gente precisa dar uma olhada, tá? Então vamos lá, só para a conclusão que ele coloca aqui. Resumindo tudo, ser tolerante é suportar, não julgar impiedosamente ou desprezar os estilos de vida lícitos de outros, lembrando que Deus os aceitou. Agora, como você pode imaginar, essa questão de irmão mais fraco e irmão mais forte tem sido a origem de muitos conflitos pelos séculos. Esse conflito continua até os dias de hoje, mas não precisa ser assim se entendermos e aplicarmos o que acabamos de aprender. Imagine como seus conflitos seriam mais tranquilos se você verdadeiramente permitisse que outros crentes expressassem seus pontos de vista a respeito da vida, que não violam as Escrituras, sem julgá-los ou desprezá-los. Imagine como seria mais tranquilo se outros fossem mais tolerantes com você. É isso. A quarta definição que ele dá: tolerância
abre aspas, é a capacidade de distinguir nos relacionamentos mais estreitos questões simples de questões complexas. Aqui é um cuidado e não só distinguir, mas também tomar muito cuidado, gente, né? Uma prova de maturidade que nós damos é quando nós sabemos escolher os conflitos onde nós queremos entrar, né? Isso é uma prova de maturidade. Ele já comentou isso aqui, inclusive, né? Às vezes nós discutimos por questões que simplesmente não têm valor eterno, questões que poderiam muito bem ser deixadas de lado, que tem a ver com o estilo de vida, que tem a ver com aquilo que o outro considera, né? E eu considero de maneira diferente. Ele dá vários exemplos, né? Alguns até, enfim, detalhistas demais, mas, enfim, ele fala de criação de filho, né? Uns têm uma maneira mais liberal de criar os filhos, outros são mais rigorosos, né? A gente precisa dar uma boa medida de graça com os irmãos que criam seus filhos diferente da maneira como nós criamos. Quem tem uma família grande, nós criamos. Quem tem uma família grande, lida com isso o tempo todo, não é? Se os primos têm oportunidade de se relacionar, né? Vez por outra, acontece algum tipo de conflito. Ah, mas o tio fulano deixa, né? O fulano, meu primo, fazer isso. Aí é o caso de você conversar com o seu filho e dizer, olha, o que é que você falou? Tio fulano. E você falou quem? Seu primo fulano. Aqui você é meu filho, minha filha, e eu sou eu. E ele dá a criação que ele acha melhor para ele e eu dou para você. Por mais trabalho que dê, nós precisamos dizer isso para os nossos filhos, por mais difícil que seja esse processo de convencimento deles, né? Mas quando a gente se ira, o que é que a gente diz? Ah, o teu tio deixa porque ele é besta. Não é verdade? Ah, o fulano faz isso porque ele é desobediente, porque ele é rebelde. Devemos tomar muito cuidado, queridos. Muito cuidado mesmo de não agir dessa maneira. A quinta definição é uma consequência disso, né? Ele diz, tolerância é a capacidade de aceitar os traços característicos que você gostaria que fossem diferentes de outra pessoa e sacrificar os seus próprios desejos para o bem dela. Nossa, como é difícil fazer isso, né? Fecha aspas aqui. Há certos comportamentos que nos parecem extremamente irritantes nas pessoas. E alguns comportamentos nossos são irritantes para elas. Como é difícil, não é? A gente simplesmente deixar isso para lá. A gente tolerar, a gente dizer, bom, não é como eu gostaria, não é? Mas eu vou aceitar isso. Na sequência do argumento de Paulo, lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 15, versículo 1, ele vai dizer isso claramente. Ora, nós que somos fortes, você pode virar a página aí da sua Bíblia ou voltar para lá, se você for para 1 Coríntios comigo, né? Mas ele vai dizer claramente no capítulo 15, versículo 1, nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Nossa, como é difícil fazer isso. Como é difícil fazer isso. Mas é para isso que nós somos chamados. Lá em 1 Coríntios, o Lu Priolo fez questão de citar esse texto aqui. Eu vou ler da citação dele aqui. 1 Coríntios 10, 32 e 33. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Nós estamos vivendo dias preocupantes, dias terríveis, em que, dada a polarização ideológica que nós estamos vendo no nosso país, quiçá no mundo, talvez isso seja mundial mesmo. Vejam, eu não estou aqui endossando essa polarização ideológica, essa coisa da gente estar olhando aí em polos, né? Raciocinando dessa forma, de tal maneira que às vezes você diz uma coisa, né?
e você está buscando com toda a honestidade depurar, tirar o que é verdadeiro de um lado e de outro lado. Mas o que acontece normalmente? Quando você denuncia um abuso desse lado aqui, né, o que vai acontecer? As pessoas que estão alinhadas com esse lado aqui vão te criticar e vão dizer que você está do outro lado. E as pessoas que estão do outro lado vão dizer que você está, vão te apoiar, vão te aplaudir. Gente, eu vejo isso até mesmo aqui na escola dominical, nas lives que eu faço. Com todo respeito aí aos irmãos, eu não tô querendo tolir ninguém de fazer isso, mas eu percebo, olha, eu já, dentro desse cenário aí que nós estamos vendo, da política brasileira, eu já bati, vamos dizer, entre aspas, dos dois lados. Observe os comentários. Nós que nos conhecemos bastante, né? Nós que estamos juntos o tempo todo, e você vai ver plasticamente, ilustrado, ali para todo mundo ver o que eu estou dizendo aqui. Toda vez que eu bato desse lado aqui, né? O povo desse lado aqui fica em silêncio, mas o povo desse outro lado aqui vai me elogiar. E quando eu bato desse lado aqui, né? O povo desse lado aqui fica em silêncio, mas o povo daqui vai me elogiar. Eu encaro isso, eu aceito isso numa boa. Mas o que eu quero dizer é que eu, honestamente, tanto quanto eu consigo ser na minha fraqueza, eu estou tentando enxergar a verdade. E, nesse caso, nenhum dos dois tem o monopólio da verdade. Aqui tem. A verdade está aqui. Por isso, nós devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Então, eu gostei muito desse ponto aí. A sexta definição. Tolerância é a capacidade de reagir de maneira amorosa à imaturidade dos outros, sem nos rebaixarmos aos seus padrões de imaturidade. Né? O texto já foi lido, né? Mas a gente poderia olhar 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 também, se você tem aí 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Isso é muito importante, queridos. E ele coloca isso claramente. Veja, Jesus está nos transformando de um estágio glorioso, digamos assim, não completado ainda, para um outro estágio, mas é glória do mesmo jeito. Paulo vai dizer isso claramente aqui em Efésios. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Nós já estamos lá. E enquanto estivermos nesse corpo, Deus está nos aperfeiçoando, nos moldando ao caráter de Cristo. E nós precisamos enxergar isso. Nós precisamos enxergar o que Deus está fazendo no caráter de cada um de nós. Como que Ele está nos transformando de glória em glória, mas é tudo glória. E a glória de amanhã, nós precisamos acreditar nisso, ela vai ser melhor que a glória de hoje. Isso é uma coisa que eu gosto de dizer para casais, começando com a minha própria esposa e a mim mesmo. Eu digo o tempo todo: Fátima, eu quero que o melhor do nosso relacionamento, do nosso casamento, ainda esteja por vir. Eu sou cristão, tu és cristã. Deus pode fazer isso na nossa vida. Deus está efetivamente fazendo isso na nossa vida. Nós devemos querer isso. Nós devemos almejar isso. Muito embora as dificuldades diárias, as dificuldades, né? Aí essa luta cotidiana, né? Trabalhando, né? Colocando ordem aqui em casa, criando nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, que não é fácil fazer isso. Essa luta renhida precisa ser vivida por nós cristãos, sempre olhando a glória. Sempre esperando que o que Deus vai fazer na nossa vida e na vida do outro, do nosso companheiro, do nosso cônjuge, é melhor. É mais maravilhoso. Então nós devemos pensar dessa forma. E finalmente, a sétima definição é a capacidade, no caso tolerância, de demonstrar o amor bíblico a outros crentes,
mesmo enquanto estão lutando com o pecado. Aqui pode ser que ele se aproxima mais de uma definição melhor sobre o que ele acredita que é ser longânimo com o pecado. Quem lê o livro, de repente, quando eu falei aquilo lá atrás, pode ter pensado assim, não, mas ele vai falar isso mais na frente, Elias. Na verdade, nós estamos na página 125. Ele vai dizer, tem um capítulo que é Tolerando o Pecado, uma seção do capítulo. Eu vou ler rapidamente aqui, tá? Ele diz assim, quando é correto ser longânimo com o pecado? No mínimo, na maioria do tempo, é correto quando sabemos que a pessoa que está pecando é consciente, está consciente e trabalhando para corrigir o problema. Ok, ele diz isso, né? Eu não sei se eu concordo com isso. Sinceramente. Né? Porque observe que tem uma notinha aí. Nota 13. Tá aí, né? No seu livro. Ok. E o que diz a nota 13? Em caso de pecados graves, como desvio de fundos da empresa, interação contínua com o parceiro de adultério, abuso infantil e coisas do gênero, a longanimidade não é biblicamente indicada. Às vezes, qualquer persistência no pecado requer intervenção da lei, da igreja ou de ambos. Aqui, com todo respeito à carreira do Lu Priolo, ao ministério dele, mas esse é um terreno lodoso, um verdadeiro pântano, porque eu acho que ele está sendo vítima do próprio perigo que ele quer nos alertar. Que é justamente quando eu vou definir o que é pecado grave, o que é pecadinho ou pecadão, como a gente costuma dizer. Isso é perigoso. Claro que a intenção, alguém vai dizer, ele está simplificando muito. Pode ser. Mas eu prefiro, nesse caso aqui, tomar esse cuidado, né? Ser talvez me encher de coceira, né? de prurido, como se diz, deixar de dizer isso para vocês. Fofoca, por exemplo. Vamos falar claramente. Fofoca é um pecado grave? Se você está pensando na igreja como uma coisa abstrata, se você está abstrata em termos do que a Bíblia diz, né? Nem sei se tanto. Você vai dizer não, talvez. Vai lá para Tiago e veja o que Tiago diz da língua. A definição que ele faz, que é nada mais, nada menos do que a língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Vou tomar até uma água. Isso é a língua. Quantas carreiras, quantas vidas mesmo destroçadas por causa de um comentário maldoso. Isso acontece dentro da igreja, inclusive. Bom, se eu tiver que incluir, eu vou incluir aqui a fofoca como um pecado que não deve ser tolerado. De forma nenhuma. Você percebe o problema? Todo mundo que já foi vítima de uma fofoca vai me apoiar. Mas as pessoas que talvez não experimentaram isso ainda vão dizer, não, está exagerando. Está exagerando. E aí, realmente, a gente entra nesse terreno lodoso, pantanoso. Por isso, eu prefiro dizer, como já disse antes, qualquer pecado, para mim, não deve ser tolerado. Agora, a diferença está, que é outro jargão que a gente deve tomar cuidado de não cair, no que ele vai dizer lá na frente. A mudança não é fácil. Isso é especialmente verdadeiro para aquele que está tentando superar um pecado que dominou anos de sua vida. Quando sei que minhas filhas estão convencidas de seus pecados e estão trabalhando com afinco para cooperar com o Espírito Santo para estarem sob seu controle, eu tolero aqueles resíduos do pecado. Outra expressão que ele não explica o que é esse resíduo do pecado. O resíduo do pecado é um pecado? O que é um resíduo do pecado? Né? Complicado isso. Né? Com todo respeito. Né? Vou ler de novo. Ele diz assim, quando sei que minhas filhas estão convencidas de seus pecados, estão trabalhando com afinco para cooperar com o Espírito Santo, para estarem sob seu controle, eu tolero aqueles resíduos do pecado persistente que ainda parece estar muito no controle de suas vidas. Então é pecado.
E aí a coisa complica. Eu acho muito mais interessante você dizer que o que ele vai dizer mais lá na frente, né? Você, por querer, crer e orar que Deus pode libertar totalmente uma pessoa do pecado, né? Você vai estar do lado dela, ajudando-a. E mesmo assim, você vai ver que há momentos na Bíblia, né, sobretudo na história do povo de Israel, que Deus proibiu os seus servos, os seus profetas, até de orarem por eles. Mas você pode pesquisar, você pode procurar. Deus proibiu, basta, não ora mais por esse povo aí. Esse povo é rebelde. É gente rebelde. Não adianta mais pedir por eles. E Deus é o mesmo. Jesus Cristo, o livro de Hebreus diz, é o mesmo. Ontem e hoje será para todo sempre. Mas, como eu disse, é uma crítica que eu faço, mas com todo o respeito, até porque na parte final do capítulo, ele vai trabalhar algumas diretrizes para desenvolver tolerância, que é uma coisa tão prática e tão maravilhosa que eu só vou citar, tá? Chegando ao final aí do nosso estudo. Primeira diretriz: aprenda a procurar coisas boas nas outras pessoas, tá? Isso é importante, gente. Vamos procurar coisas boas nas outras pessoas. Ver coisas boas, enxergar a obra que Deus está realizando ali. Isso é muito importante, muito importante. O versículo é Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Procure enxergar as pessoas não como elas são ou se apresentam para você agora, mas no futuro aquilo que Deus vai fazer com elas. A glória que Deus está realizando na vida delas. Segundo ponto, lembre-se do quanto Deus o fez dependente dos outros. Ninguém, né, deve cair no pecado da autossuficiência. E nós cristãos, às vezes, nós podemos ser levados a cair nesse pecado. Né? Achar que nós temos um canal direto com Deus, achar que nós somos queridos de Deus e que aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vê na Escritura é a verdade e pronto, acabou. A gente deve tomar muito cuidado. Muitas vezes a gente diz, não, Deus está do meu lado, eu sei que Deus está do meu lado, eu estou em paz. Cuidado. Cuidado que essa paz não seja uma paz presunçosa, que te impede de ver o pecado crescendo dentro de você. Então a gente deve tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Paulo mesmo, né, falando, né, aos crentes lá em Romanos, ele diz assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Sabe quem disse isso? Paulo. Ele não diz assim: olha, eu quero chegar aí com vocês que eu quero ensinar a vocês. Vocês vão sentar, eu vou ensinar vocês e vocês vão aprender o evangelho. Não, ele diz: olha, isso é uma coisa que eu quero dar a vocês, mas eu também quero receber de vocês, porque a fé nos foi dada por Deus. Para mim, para vocês, e nós podemos nos deleitar nessa fé em conjunto. 3. Considere que Deus pode querer mudar a sua opinião como resultado de você dar a outra pessoa. Considere isso. Quanto tempo a gente perde, às vezes, tentando rebater determinados argumentos, mas o Espírito Santo tem uma obra a realizar na nossa vida. E se a gente insistir nisso, a gente vai sofrer, porque o Espírito Santo vai remoer, muitas vezes vai trazer cada palavra que a outra pessoa disse para nós, e às vezes ela nem estava com boa intenção, mas Deus vai fazer-nos reviver essa palavra, porque Ele tem uma obra para fazer na nossa vida. Então vamos tomar cuidado. 4, não se concentre em questões doutrinárias secundárias. Eu já falei sobre isso. Né? Nós temos essa Bíblia, nós temos essa palavra que é verdadeira e ela é uma luz que brilha no meio da escuridão e ela é uma rocha firme. Então a gente pode segui-la, né? E naquilo que ela mesma abre oportunidade para que as pessoas pensem diferente, vamos deixar para lá, vamos ser gratos, porque Deus nos chamou para a liberdade. 5. Quando você perceber que está julgando ou sendo crítico com alguém, ore por essa pessoa. Isso aqui é infalível. Né?
Deus não vai permitir que você seja excessivamente crítico ou que você seja um crítico destrutivo de alguém. Eu não acredito nisso. Então, ore por essa pessoa e ore por você também, para que Deus trabalhe com ambos. Né? Isso é muito importante. Eu não acredito que você vai ficar nutrindo ódio, que você vai ficar nutrindo reprovação por alguém com quem você está orando. Verdadeiramente, sinceramente, eu não acredito nisso. 6. Estabeleça o alvo de ter uma consciência programada biblicamente. Isso é importante. Dá trabalho, né? A gente precisa estudar a palavra de Deus, né? A gente precisa programar a nossa mente de acordo com o que a Bíblia diz. E 7, o último ponto, tinha que terminar assim, porque é a verdade. Lembre-se sempre do quão tolerante Deus é com você. Aqui é infalível. Eu preciso lembrar disso. Eu preciso lembrar que eu, como diz aquele hino, eu era culpado. Minha morte ele pagou. Minha triste sorte, a minha morte ele provou. No caso, Jesus Cristo. E por isso eu declaro em claro e alto bom: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Esse é o ponto. Eu preciso lembrar, poxa, mas Deus me atura. Deus me amou e enviou o seu filho enquanto eu era pecador, separado dele. Eu tenho que ser tolerante. Eu tenho que fazer o que a palavra de Deus diz. Eu tenho que perdoar os outros, como eu mesmo fui perdoado por Cristo Jesus. Queridos, se nós seguirmos esses princípios, eu tenho certeza nós seremos grandemente abençoados por Deus. Então, eu espero que vocês aproveitem para conversar, se você está com seu marido, com a sua esposa aí, com seu filho, e aproveitar essa mensagem da palavra de Deus trazida pelo seu servo para nós. Vamos orar. Ó Deus, nós te damos graças mais uma vez pelo Lu Priolo, por esse livro, pelas pessoas que trabalharam na composição dele, pelos editores aqui no Brasil. Pedimos que o Senhor abençoe esse ministério tão importante de produzir literatura cristã, literatura de qualidade às pessoas. Te peço que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um envolvido nessa obra. Te peço a Deus que a leitura dele e sobre a tua palavra possa ainda trazer grande benefício à vida do teu povo. Essa é a nossa oração, isso é o que nós te pedimos, gratos, pedindo que o Senhor visite cada irmão no seu lar, cada irmã. Ó Deus, atende a nossa oração, olha para nós, tem misericórdia de nós, e não somente de nós, mas desse país, do mundo inteiro até, ó Deus. Livra-nos dessa pandemia, faz com que isso passe, ó Deus. Clamamos pela tua libertação, esperamos por ela. Conforta cada irmão, cada irmã no seu lar. Reforça a nossa fé, Senhor. É o que nós te pedimos do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, por quem nós mais uma vez te agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Um grande abraço às mulheres. Daqui a pouco nós nos encontramos no concurso bíblico via WhatsApp, via o grupo do Departamento Feminino. Tchau.